a leitura de facto pode ser um momento de descontração e lazer, mas também pode ser considerada uma boa disciplina quando os motivos certos existem. Nós podemos muitas vezes pensar que o hábito de leitura é apenas para um determinado grupo de pessoas, mas a verdade é que estamos sempre expostos à leitura por onde quer que olhemos. Mas como é que mantemos essa consistência? Para falar mais acerca disso, tenho comigo hoje a Gabi Sautier, ela que é bióloga, professora e também host do podcast Falei com Amor. E eu sou a Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Gabi, eu sei que tanto para mim quanto para ti a leitura é um prazer e é também um momento de descanso, assim como de adquirir conhecimento, mas todos nós sabemos também que nós tivemos um livro que pelo menos nos impulsionou a querer ler. Eu acho que nós não começamos assim com aquela paixão absurda pela leitura. No meu caso, eu lembro-me que comecei a fazer coleção dos livros da Anita, que hoje em dia é a Martine, e eu estou muito curiosa para saber qual foi o livro que te impulsionou a ler. Na verdade, foi uma série de livros. Eu lembro que eu estava no primeiro ano do ensino médio. Eu comecei a ler Desventuras em Série. Na época tinha adaptação, só que era no cinema, que é o filme com o Jim Carrey, que ele faz o Conde Olaf, que ele é o vilão, né? A adaptação não é tão bacana, aquela lá, né? Engraçado e tudo mais. Mas eu comecei a ler os livros, e é uma série de 13 livros, né? E um amigo meu tinha, e ele emprestava para todo mundo, assim, o grupo de amigos, né? E eu lembro que eu fui uma das poucas que cheguei até o final. E eu li 13 livros. E depois que a gente termina de ler 13 livros, dá aquela ressaca literária. A gente quer ler mais, que a gente fica meio sem ter para onde ir. E aí eu lembro que depois daquilo eu comecei a buscar ler mais. A gente nunca começa também por livros super complexos, né? Começa mais por fantasia, por ficção. E eu comecei assim, é uma fantasia, eu diria. Hoje tem a adaptação pela Netflix, que ficou, assim, excelente. Então, Muito é um legal. livro... É muito bom, é um livro mais teatral, assim. Então, a série retratou muito bem. Eu acredito que, na época que eu li, eu não percebia tantas críticas que tem a sociedade. Hoje, eu percebo que tem bastante, né? Mas eu comecei com Desventuras. E a leitura, hoje, é completamente diferente na minha vida, o tipo de livro que eu gosto. Mas eu comecei por lá, por fantasia. Eu até lia, mas não era com tanto afinco, assim. E eu peguei gosto mesmo depois dessa série de 13. Muito bem, e é engraçado tu mencionares isso, porque eu lembro-me de ver o filme também e lembro-me de ver a série. A série, eu acho que eu cheguei a ver acho que umas 2 ou 3 vezes, porque gostei muito mais da adaptação que a Netflix fez do que propriamente quando foi com o Jim Carrey a fazer de Conde Olaf. Até porque no filme dá aquela sensação que eles iriam fazer outro, mas depois não seguiu o projeto. Já na série vê-se ali uma conclusão. E também, pronto, bate assim um desespero no coração. Eu ainda não li os livros, está numa das minhas missões de vida, que é ler, porque eu só acompanhei mesmo o filme A e as série. séries. O filme, se eu não me engano, vai até o terceiro ou quarto livro, que é o Cidade Sinistra dos Corvos, né? Então ele termina com um gancho para puxar um próximo filme, mas não teve. Mas eu achei que a série trabalhou com mais detalhes, assim, cada livro, sabe? Então, para quem é leitor, foi incrível. Talvez quem assista a série não veja muito sentido, porque é tudo muito exagerado, né? Assim, eles conseguem Exato, fugir do nada, parece umas situações, assim, milagrosas e mirabolantes. Mas o livro é bem assim, e a história em si é muito legal. fantástico. Olha, e como é que é continuar com o hábito de leitura? Porque eu acredito que nem sempre estamos motivados ou com paciência para ler. Tu há pouco falaste, inclusive, sobre a ressaca de leitura, quando estamos tão focados a ler algo. Quais são as dicas que tu dás para continuar a ler? Disciplina. Hoje, a leitura faz muita parte do meu trabalho. Então, eu sou professora e, por outro lado, eu tenho Falei com Amor. E ambos exigem tipos de leituras diferentes, né? Mas eu preciso estar sempre me atualizando nos conteúdos de biologia e ciências, porque é a minha área. E a leitura faz parte ali do Falei com Amor. Produção de conteúdo, clube de leitura.
Então, assim, a disciplina. Eu me disciplinei a ler no mínimo meia hora antes de dormir. Se eu estou com sono, se eu estou com vontade ou sem vontade, né? Mas Uhum, geralmente, depois que a gente pega o gosto mesmo e a gente vê que é um prazer muito grande, eu acho que se torna um descanso mesmo. Eu sei que a gente tá ali, tá cansando às vezes a visão, a cabeça um pouquinho, uhum, mas o benefício do descanso da cabeça é muito maior. Então eu aprendi que leitura não é um peso mais para mim, mas eu entendo que você não começa por aí. Então, uhum. dá uma dica assim para ter ser constante, disciplina e começar aos poucos. Às vezes a gente fala assim, quero começar a ler. Aí você quer ler um livro de 500 páginas e você nunca leu na vida, você quer ler em uma semana. Tem que começar aos poucos, né? Como qualquer hábito. Então, com metas que você consegue atingir. Eu consigo ler 5 páginas por dia. Então, começa por aí, com um livro mais fácil, né? Até que realmente se torne um hábito. E eu já vi pessoas falando que, às vezes, ler mais de um livro por vez ajuda. Porque daí você não Uhum. enjoa de uma história e, tô bem enjoada desse daqui, enrosquei, vai pro outro, né? Mas hoje se tornou assim algo muito natural. Sempre antes de dormir, os meus 2 livros estão na cabeceira, já pego eles e é bom que já vai dando aquele sono, a cabeça vai descansando. Exatamente. Fora que também essa disciplina vai sempre envolver da nossa parte um compromisso. Eu creio que é uma coisa que não dá mesmo para pular, digamos assim. E há pouco tu estavas a falar sobre isso, né? Quem nunca teve o hábito de ler, de repente decide começar a ler, mas começa logo por um livro de 500 páginas. Eu acho que também ajuda muito a pessoa a escolher um livro onde o assunto lhe interesse, porque nem sempre nós somos obrigados a ler todos os livros que existem no mundo. Por exemplo, eu não sei se isso acontece contigo, mas eu não tenho remorso algum quando estou a ler algo por curiosidade e de repente eu vejo, não gosto, não estou a gostar do que o autor está aqui a mostrar, não gosto como ele está a conduzir toda a trama, desisto do livro e abandono sem Uhum. dó. Há pessoas que Eu não não, que vão tenho até ao peso fim, nenhum. Aham. eu sem peso algum. Então, se calhar o hábito de leitura também começa por aí, começa pela questão de nós descobrirmos aquilo que gostamos de ler. Foi assim contigo também? Foi. Eu acho que eu descobri o que eu gostava de ler aos poucos e a nossa leitura vai amadurecendo junto com a gente. Então, assim, hoje eu ainda gosto de ler fantasias, ainda gosto de ler ficção. Só que, para minha realidade, a ficção e a fantasia não tem mais tanto espaço porque Uhum. eu sinto a necessidade de coisas assim mais profundas ou que vão me ajudar de alguma forma, né? Só que o C.S. Lewis fala isso, né? A gente lê fantasia. A gente para de ler fantasia, até que a gente atinge a idade suficiente para voltar a ler fantasia de novo, né? Então, esses livros, a gente nunca deixa de gostar, né? Mas hoje eu sinto um amadurecimento maior, assim, em questão de leitura. Eu cheguei, assim, num ponto em que, por exemplo, existem livros que eu não gostei de ler. Não foi Uhum. prazeroso, enrosquei. Mas que mesmo assim eu aprendi bastante. Então, eu não classifico como um livro ruim. É um livro bom, mas que eu não tive tanta afinidade e mesmo assim aprendi. Uhum. Então, a gente percebe, assim, que vai mudando, né? O amadurecimento. Por exemplo, eu não lia livro cristão, para mim era muito difícil. Hoje, difícil livro que eu leio que não é cristão, pela minha necessidade, Uhum. pelo meu gosto, né? Então, foi mudando ao longo dos anos, mas assim, eu não. Eu falei para você que eu comecei a ler lá no ensino médio. Estou falando assim de 2007, 2008. Hoje eu tenho 29 anos, né? Então Uhum. também não adianta você esperar que um adolescente vá gostar dos mesmos livros que a gente gosta de ler hoje, né? Exatamente. Então, é muito legal, assim, de você olhar para sua estante e estar muito mais madura, só que, por exemplo, as Crônicas de Nárnia estão ali, Desventuras em Série Claro. estão ali também. É o meu refúgio. E não vão sair dali também. Olha, só uma pequena curiosidade: as Crónicas de Nárnia, tu tens num só volume ou tens vários? Eu tenho um só e vários. Eu tenho Ok. a edição grande deles com os 7, né? E agora eu Uhum. tenho os individuais também que estão sendo relançados. E aí, se tiver Ok. mais edição, vou ter também. Eu gosto de ter ali. Olha, faz-me lembrar um amigo meu que ele é fãzaço de Harry Potter e tudo o que sai de edição, por mais diferente que seja, eu te garanto que ele vai juntar todo o dinheiro possível para ter todas as edições. Já viram coisa de colecionador mesmo.
O que é que os hábitos de leitura mudaram em ti? O que os hábitos de leitura? Disciplina, Uhum, a primeira coisa, assim, porque, igual eu te falei, hoje eu continuo, por exemplo, né, igual você falou, eu não tenho dó de abandonar livro. Ixi, chegou ali no um terço do livro, eu vi que eu não gostei, que tá indo para um lugar que não está na minha fase, ixi, eu deixo de ladinho, assim, sem peso na consciência, né? uhum, Mas a questão da disciplina, de ler livros que eu leio realmente para tirar algo de bom dali, para aproveitar a leitura, né? Isso eu não faria antes, então é uma certa maturidade que a gente vai conseguindo. Então, além da uhum, disciplina, vocabulário muda muito, a escrita muda muito, então uma pessoa que lê consegue conversar sobre muito mais coisas, né? Eu sempre leio bastante assim em relação à formação do nosso imaginário. Então, quando você lê, você se depara com coisas que na vida real não existem, né? uhum, Então, quem sabe aquele personagem que no livro é extremamente ciumento, extremamente possessivo, você não se depara com isso na vida real. Só que quando você é apresentado a esse tipo de personalidade que você conheceu uma vez na literatura, essas características são mais fáceis de você identificar na vida real. Então, eu acho que uhum, essa formação do seu imaginário, a informação de vivência mesmo, né, que traz para a nossa vida, agrega muito. Então, por isso, hoje, de verdade, uhum, assim, eu falo de todo o meu coração, eu tenho muito prazer em ler. Para uhum. mim é algo muito natural. Sentes. Ai, E desculpa, eu pode já estava a falar. atropelar. Eu estou muito curiosa para saber se tu achas que te tornaste muito intencional naquilo que lês, até mesmo como uma Hum. forma de poupar tempo. Me Uhum, tornei sim. Eu percebo porque eu lembro que no começo do ano passado eu estava decidindo o livro que eu ia ler em janeiro, né? E eu lembro que eu uhum, li a sinopse de um e a sinopse de outro. E aí eu falei assim, esse aqui, no momento que eu estou vivendo, talvez não vá agregar tanto para o momento que eu estou vivendo, né? Peguei e li o outro. Acabou que eu li esse livro que eu tinha deixado de lado esse ano. E para o contexto que eu estava vivendo este ano, aquele livro foi muito melhor. uhum. Então, muita gente fala assim: ah, e aí, qual que é a sua lista de livros para esse ano? Eu falo, não faço ideia. Porque eu vou decidindo os livros de acordo com o que eu estou vivendo. Adianta eu escolher uma lista gigantesca. Ah, eu vou ler esse livro aqui em novembro. Eu nem sei como que eu vou estar em novembro, então eu preciso saber na minha vida em novembro para eu saber que livro eu vou ler, né? Então, por isso que eu não trabalho com listas, eu trabalho com metas. Por exemplo, eu tenho que ler pelo menos 2 livros por mês. Beleza, mas quais? Não faço ideia. Olha, nós já estamos em maio, tu estavas a falar sobre isso e eu estava-me a lembrar aqui do seguinte: no blog que eu escrevo, eu coloquei a lista do que eu iria ler este ano. Uhum, Se eu te disser, eu li dois dos que estavam lá na lista, dos que estão lá na lista, já foi muito, porque entretanto, por conta do trabalho, também tive que ler outros livros e também, de acordo com aquilo que tu estavas a falar, aquilo que eu estou a viver no momento e que eu sinto necessidade de ler também, está muito longe da lista que eu planeei. E eu não sei se eu uhum. vou regressar a essa lista ou não, mas por isso é que eu te fiz essa pergunta, se tu consideras que ficaste mais intencional na tua leitura, até mesmo como uma forma de tanto de te compreenderes melhor, como também de poupar tempo. Uhum. E eu acho isso fundamental na leitura. Agora, uma boa curiosidade. Fala-nos um bocadinho acerca do teu trabalho no Falei com Amor. Falei com Amor começou há 3 anos atrás, fez 3 anos há pouquinho tempo. Eu nem sempre fui constante, né? Nem intencional em tudo que eu fiz. E aí, como todo bom cristão, a gente faz promessas de ano novo, né? E só que naquele ano novo eu levei a sério. Eu falei assim, não, esse ano chega, né? Eu preciso estudar de verdade. E aí eu comprei uma Bíblia que tem espaço para anotações, comecei a desenhar, gosto de desenhar, cresci vendo meus pais desenhando, né? E comecei a desenhar e foi surgindo uma vontade em compartilhar isso. Então eu criei o Falei com Amor sem, prometo, sem pretensão, assim. Eu só queria Uhum. compartilhar os meus desenhos e o que eu estava aprendendo. Só que foi crescendo, eu fui me tornando parceira de editoras, de livrarias, e todo leitor, não adianta, todo leitor já sonhou em receber livros, em receber aquela Óbvio, caixa de recebidos, óbvio. né? É um Nossa, eu lembro sonho. que, meu Deus, a primeira caixa de recebido, eu surtei, assim, eu quase chorei gravando o vídeo, porque eu falei, chegou meu momento de glória. Meu E Deus, eu vou aí, soltar confetes, então.
E aí, até que chegou num ponto hoje que às vezes as encomendas chegam todas juntas e eu não Uau! consigo abrir tudo junto. E aí meu esposo fica assim: tá, você não vai abrir essa caixa? Deu, não, eu não consigo abrir. Dele, não, mas você precisa abrir essa caixa. Ai, mas é muito gostoso. E aí foi crescendo, falei com amor, e ano passado eu tive a ideia do podcast, né, de episódios diários, dependendo do estudo que a gente está fazendo junto, e foi crescendo, graças a Deus, tem abençoado muito a vida de outras pessoas, e eu sempre falo que antes de outras pessoas tem abençoado muito a minha, né? Uhum. Então, o Falei com Amor também é um grande motivo de disciplina hoje, porque tem dias, confesso, tá? Tem dias que eu não quero ler, eu queria só dormir mesmo. Mas aí eu falo assim, eu tenho um clube de leitura que é meu, então eu tenho que ler, eu não Uhum. tenho outra opção, né? Uhum. E acho que esse compromisso que a gente faz com outras pessoas é muito saudável para nossa vida intelectual e espiritual também. Então, foi um grande divisor de águas assim na minha vida e tem sido nas de outras pessoas e glória a Deus mesmo por isso, Vais continuar a ler até ao fim dos teus até o dias? fim. Seguimos lendo. Até porque se eu pegar para ler essa estante aqui, eu vou ter que ler para sempre mesmo. Sabes uma coisa, eu já falei isto várias vezes aqui e eu volto a repetir porque é uma realidade. Ah, dá-me uma certa ansiedade saber que existem tantos livros no mundo e que provavelmente eu vou terminar os meus dias e não vou conseguir ler nem um terço daquilo que existe. Uhum, Fora que essa é a beleza da escrita e da leitura. Há sempre novo. Nós nunca sempre. vamos parar de aprender. Tu sentes isso também um pouquinho? Sinto, porque a lista de livros e os livros não lidos nunca terminam, né? Então, teve uma época, há muitos anos, que eu fechei minha estante, eu li todos, eu falei assim, nossa, eu posso comprar livro novo em paz. Só que daí, né, vai chegando, vai vindo, é um novo lançamento, daí você compra. Já cansei de comprar livro porque era bonito. Nossa, olha essa capa, vou lá e compro, né? Então, eu, por exemplo, O Pequeno Príncipe, eu devo ter umas 3 edições aqui, porque Uhum. uma é pocket, uma é não sei o quê. Então, os livros que eu gosto muito, eu acabo tendo mais. Mas eu sinto isso também, são tantas histórias que a gente poderia, né, ler e que a gente não vai conseguir. Mas tá tudo bem, não vamos pensar sobre isso para não deixar ninguém ansioso. Exatamente. Olha, tu também compras os livros então pela capa? Claro, Sim, sem com dúvida, assim, sem certeza. peso nenhum, o dinheiro vai livre. Não, vem para minha estante. Eu tenho uma edição aqui de Os Três Mosqueteiros, uma edição pocket, que eu achei num sebo, consegui comprar ele, nunca li. Quem sabe um dia, mas ele é tão lindo. Tá ali na minha estante. Olha, e já estás a construir a tua biblioteca? O teu sonho é chegar àquele sonho de casa em que tu tens uma sala que é só a biblioteca. Tu abres, sabes que é coisa bem de filme que a gente imagina, É a Bela e sabes? a Abres assim Fera, a né? porta. É, bem isso. Olha, eu vou te falar que eu sou bem. Eu sou mais desapegada. Não com os meus livros. Meus livros Ai, infelizmente eu não empresto. Até porque tem muita anotação e muita coisa pessoal. Só que, por exemplo, se chega um livro que eu sei que eu não vou ler, eu já passo para frente. Eu Uhum, não acumulo. Então, assim, os livros que estão aqui, que são lidos, é porque são livros do meu coração. Mas quando uhum, não são, eu vou num sebo, eu troco por outro livro, eu presenteio as pessoas, que eu tenho isso na minha cabeça, assim, o que vem pra gente como uma bênção, a gente também abençoa os outros, sabe? Então, uhum. se tem livro sobrando aqui em casa, vixe, é difícil quem sai de mão vazia daqui de casa. Aí tem amigo que manda assim, viu? Tô querendo ir na sua casa. Porque daí eu falo, leva esse livro aqui, ó, é sua cara, pode levar. Olha, e voltando novamente ao Falei com Amor, onde é que as pessoas te podem encontrar? Que tipo de conteúdo é que tu colocas lá? Podes fazer o teu jabá completo. Vamos lá, então. Tem 3 horas agora. O- Força! Todo o meu trabalho você encontra no faleicomamor.com.br. Lá é um resumo de tudo que eu já fiz. Então, se você for lá, você não se sentirá perdido, né? Mas, em geral, hoje eu estou no podcast Falei com Amor, Gabi Saltier. No Instagram, o Instagram é o carro-chefe. Lá eu apareço todos os dias, sem preguiça, bato carteirinha por lá. Então, é o melhor canal, assim, para você me acompanhar diariamente.
podcast, YouTube, tem YouTube. E no site do Falei com Amor, você terá informações sobre o Clube do Livro. Então, a gente está aqui batendo papo de livro. E se quiser ler comigo, tem as informações no site, na aba lá Clube do Livro. Eu também faço um trabalho muito legal com o C.S. Lewis no canal Tolkien Talk, que é o maior canal que fala do universo de Tolkien, né? E C.S. Lewis era melhor amigo de Tolkien e eu queria ser uma formiguinha na mesa desses dois conversando, né? Os autores de O Senhor dos Anéis e Nárnia são amigos, eram amigos, né? E eu faço uma playlist mensal com resenhas de C.S. Lewis, estamos falando sobre Nárnia nos últimos 4 meses. Então tem todo esse trabalho, mas tudo mesmo você encontra no site faleicomamor.com.br. O Entre Linhas contou com a participação especial de Gabi Sautier e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.